Fala, galera do Dublin, estamos aqui mais uma vez em um Dublin Cast. Hoje o assunto é sério, vamos falar de Brexit. E ninguém melhor de Brexit do que especialistas da área, né? Pessoas que manjam do negócio. Quem tá aqui com a gente hoje? Professor Kai Enoleman, da Universidade de São Paulo, alemão por nascimento, mas inglês ou britânico. Eu passei 15 anos na Inglaterra antes de chegar aqui, por isso o convite, eu acho. Muito bom português. Eu sou Barry Tumulty, estou morando 2 anos em São Paulo agora e sou cônsul-geral da Irlanda aqui. Uau! E temos também Nini aqui participando do meu lado. Nini e Tarcísio, como sempre, de volta. Incrível, tem time de ouro aqui, time fortíssimo para falar de um assunto que gera muita dúvida, pessoal, principalmente o brasileiro vindo para fora, né, querendo sair do Brasil, pessoas que moram aqui, pessoas que moram no Reino Unido, já moraram, ficam preocupados com o que tá acontecendo, o que não tá. Se a gente voltar um pouquinho para trás aí, né, vamos dar um pouco de contexto, né, o Brexit foi essa decisão, né, que é o referendo que optou pela saída da União Europeia, do Reino Unido sobre a União Europeia, mas a gente queria entender um pouco do ponto de vista de vocês dois, Kai e Barry, o que gerou a necessidade da saída do Reino Unido da União Europeia? Mas antes da gente entrar no nosso tema, temos recadinhos. O primeiro deles é da Laís Garcia. Ela mora aqui em Dublin e falou sobre o episódio 12 de alimentação saudável. E aí, pessoal da Dublin, beleza? Meu nome é Laís, eu falo aqui de Dublin e eu queria comentar sobre o episódio 12 de vocês, de alimentação saudável. E eu queria contar aí um pouco do que eu passei na minha época do intercâmbio. Em 2013 eu vim pra Dublin pra fazer o intercâmbio. Fiquei 8 meses aqui, cheguei em janeiro, um frio horroroso. E nesses 8 meses eu engordei, preparem-se, 20 quilos. Era assim, foi assustador. Eu passei o intercâmbio inteiro à base de doce, de sorvete, era McDonald's, era chicken fillet baguette, que era do Centra, que era uma delícia, era apaixonada. Como em Floripa eu morava com os meus pais, eu tive que aprender a me virar sozinha aqui e não aprendi. Foi triste porque tomava refrigerante todo dia, aqueles Freeway de 90, na época era 89 centavos, então foi bem complicado. Agora em abril eu resolvi voltar para Dublin, pro desespero dos meus pais, porque acham que eu vou engordar tudo de novo. E eu participei do Dublin XP, me motivou mais ainda para vir. Eu sou engenheira civil formada no final do ano passado. Resolvi vir para cá, consegui um trabalho na área em 2 semanas, tô morando aqui e tô agora tentando me policiar um pouco mais para que não se repita o que aconteceu na época do intercâmbio. Mas vou falar para vocês que não é fácil. Tô com um Ben Jerry ali na geladeira que tô segurando para não comer inteiro. Mas é isso aí, galera. O podcast de vocês tá muito legal. Eu sempre escuto no meu último horário, na última hora do meu trabalho, que me ajuda ali, me dá um ânimo para aguentar aquela finaleira, porque parece que não passa nunca. Continuem e é isso aí. Beijos. Pois é, Laís, esses preços baratos que tem das coisas dos mercados aqui, eu entendo bem. Quando eu vou no mercado com a mãe e com o Edu, eles têm que quase segurar na minha mão, assim, tampar meus olhos. Porque é muito hipnotizante, porque tem coisas muito baratas. E só que geralmente as coisas muito baratas não são tão saudáveis, né? Então, às vezes a gente acaba indo pro lado fácil, escolhendo comer muita porcaria. Mas você tem que sempre tentar se policiar ao máximo, sabe? Às vezes a gente faz isso meio sem perceber. Então, às vezes a gente prestar mais atenção no que a gente tá comprando já ajuda um pouquinho. O segundo recadinho é do Egildo Lopes. Fala, meus amigos, tudo bom? Aqui quem tá falando é Gildo Lopes. Eu tô indo para Dublin dia 4 de julho. Minha formação é em Direito, então eu tava ouvindo agora há pouco o podcast Advogados na Irlanda. Todavia eu não trabalho na área, né? Eu trabalho num coworking e eu vou passar apenas um mês aí na Irlanda. E por isso eu já tô indo com o pensamento de que eu tenho pouco tempo para correr, porque eu tenho sim o sonho de morar na Europa, né? Dublin, um sonho antigo, na verdade. E daí até mandei mensagem pro Edu no LinkedIn. Edu, eu acho que você viu, porque você olhou meu perfil, mas você não respondeu. Mas tudo bem, cara, eu entendo, imagino que tem um monte de gente enchendo o saco também. Mas assim, eu queria saber umas dicas de onde ir, sabe, de com quem procurar, na verdade com quem conversar. Eu já tô ligado assim, dos meetups. Eu vou ver se eu faço algumas diárias em coworking da cidade mesmo, né? E, enfim, caso alguém tenha mais alguma dica que ache importante, lembrando que no meu caso, né, eu sou advogado de formação, mas detesto a área, tá?
Então, assim, eu trabalho muito com sucesso do cliente, atendimento, faço gestão, na verdade, né, de relacionamento. E então, alguma coisa nessa área que seria massa. Galera, valeu, parabéns aí pelo podcast, parabéns pelo canal e tamo junto. Daqui a umas 2 semanas eu tô por aí. Olha só o Egildo chamando o Edu na chincha, não respondeu mensagem, Edu. Ah... Então, Egildo, você, quando esse episódio for pro ar, você vai embarcar no dia seguinte, olha só, boa viagem pra você. E você vai ficar pouquinho aqui na cidade, mas sempre tem várias job fairs aqui em Dublin, então pra quem estiver ouvindo e quiser dar uma pesquisada, ou você mesmo, é só entrar lá no Google e escreve Job Fairs Ireland, tem vários links lá, geralmente do Eventbrite, e eles listam vários eventos pelo país todo, então é um bom jeito de dar uma conferida no que tá rolando por aí. Queria deixar um abraço também pra todo mundo que tá mandando mensagens, algumas pessoas estão mandando dúvidas, a gente vai responder todas. Já chegamos lá? Vamos pro episódio de hoje, então. Vou começar rapidinho, então. Na verdade, não houve necessidade de um plebiscito sobre a saída ou não do Reino Unido da União Europeia, porque antes do plebiscito, nas pesquisas da opinião pública sobre a importância da União Europeia no mundo político, nos assuntos políticos britânicos, sempre chegava lá em 3º, 4º, 5º lugar. O plebiscito foi chamado simplesmente para supostamente resolver problemas internos do Partido Conservador. Então, a ideia era fazer um plebiscito, ganhar o plebiscito para permanecer e, assim, resolver a questão europeia dentro do Partido Conservador. E isso, obviamente, não aconteceu e piorou a situação, mas o contexto básico é esse. David Cameron chamou esse plebiscito para resolver um problema interno com a expectativa de não fazer o plebiscito, porque ele não esperava ganhar as eleições de 2015. Então, foi uma coisa meio atrapalhada e continua assim até hoje. Só para complementar o que Kai falou corretamente, acho importante que tenha uma comunicação, um debate constante sobre a Europa. A União Europeia é uma instituição democrática, então o debate é importante e cada país determina da sua própria maneira como eles vão ter debate sobre o assunto. Nós, na Irlanda, temos uma tradição de ter referendos cada vez que tem uma mudança importante aos tratados que se tratam da União Europeia, mas este referendo no Reino Unido não fazia parte da tradição deles, então acho que isso foi uma coisa nova no sistema político dele, que faz parte do assunto. Tanto que quando teve esse referendo, ele chamou bastante atenção, né? Porque não é uma coisa comum mesmo. Aqui na Irlanda a gente vê sempre vários referendos, mas acho que no Reino Unido foi bem diferente mesmo. Interessante. Exatamente assim. Eu mesmo trabalhei num referendo sobre a União Europeia em 2012, que passou. E às vezes as mudanças estavam aprovadas, às vezes não. Mas o que era diferente, neste caso no Reino Unido, foi a questão central da membresia da União Europeia em si. Não só uma mudança, devemos ficar dentro ou sair, e a questão do referendo não era muito bem definido, assim que, ok, a questão foi simples, vamos sair ou não, mas a questão de como eles saíram não foi claro e tinha muitas diferentes ideias, então as pessoas normais, os cidadãos, não tinham uma questão tão clara assim, porque eles poderiam imaginar diferentes consequências da decisão. Entendi. Sim, eu acho que eu sempre falo isso para meus, desculpe, eu sempre falo isso para meus alunos, se você não tem como responder a segunda pergunta, você vai dizer, o que você quer? Tá, sair da União Europeia é uma coisa. A segunda pergunta seria, e aí, o que isso significa? E essa pergunta nunca foi
levantada, na verdade, antes do plebiscito, durante a campanha. Então, você pode interpretar muitas coisas na resposta. Você pode, vamos sair da União Europeia. Significa o quê? Você pode interpretar muitas coisas nesse sentido. E esse debate começou, na verdade, depois do plebiscito e não antes. As consequências disso estão lá para todo mundo ver. Não há um consenso a respeito disso, ainda não tem. E isso leva a essa paralisia que nós temos nas políticas do Reino Unido hoje. Sim, esse é um excelente ponto que vocês dois citaram agora, Barry e Kai, que talvez justamente porque não se havia pensado de forma muito mais elaborada, digamos assim, o que seria essa saída, né? Como você fizesse um divórcio sem ter uma lei de divórcio criada. Gera uma incerteza, gera essa questão de entender o que significa, né? O que é realmente sair da União Europeia, e aí, por conta disso, imagino que começam a ter esses atrasos, né? Já se fazem 3 anos que se foi aprovado, né? O referendo foi ganho, mas que até agora não se... efetivamente tivemos uma decisão. Mas eu queria entender um pouco, talvez o Barry possa ter um ponto de vista bem interessante, por que a Irlanda é tão importante nesse acordo aí? Acho que a Irlanda está no centro de várias questões centrais no debate, porque, obviamente, a Irlanda tem uma fronteira de terra com o Reino Unido, que somos só o país que tem este caso. Então, a fronteira não é físico, na verdade, porque quando cruza da Irlanda do Sul até a Irlanda do Norte, não tem nada, não tem barreira, você cruza na rua e depois de um tempo vai ver que os sinais nas lojas estão falando sobre libras no lugar de euro, mas não tem que fazer um sistema de cheques, não tem coisa para ver os passaportes e tudo. Então, se você sai de uma área de alfândega, é necessário ter alguns testes sobre os bens que cruzam a fronteira. Tem pré-requisitos, por exemplo, se você está trazendo produtos de comida ou animais através da fronteira. Então, lá temos um ponto físico onde temos que tratar todas estas questões. A razão por a complexidade desta questão é bem ligada na história da Irlanda e na história antiga, mas a história também recente, porque tivemos um período de conflito na ilha, e foi só em 1998 que tivemos um tratado de paz, o acordo de sextas-feiras da Semana Santa. Isso estabeleceu um processo de paz. Então, a prioridade compartilhada entre a Irlanda e o resto da União Europeia é para evitar que temos, por causa desta questão de Brexit, um atraso no processo de paz. Não queremos ir atrás, não queremos voltar a uma situação, porque estamos falando de uma fronteira que cruza comunidades, cruza cidades, cruza até fazendas. E se você está construindo muralhas, não ajuda em construir um país e continuar como um processo de paz. É muito bom ponto esse. Não, eu acho que eu não vou acrescentar muito aqui, simplesmente porque o senhor sabe muito mais sobre esse assunto que eu. O que me pessoalmente sempre impressiona é que esse problema, tem 2 problemas aqui. Um é histórico, como evitar a volta do conflito do passado, mas um é meramente, entre aspas, legal. Numa fronteira entre 2 regimes comerciais, exige de algum tipo de controles. O fato disso nunca ter sido considerado antes do plebiscito pelo governo britânico é uma das coisas que até hoje não entra na minha cabeça completamente. Mostra uma falha total de compreensão de como funciona o sistema internacional, comercial no caso, uma arrogância, na verdade, sem precedentes, que você está criando uma fronteira comercial, aí tem que ter controles. Isso vai ter um impacto enorme em termos práticos e em termos políticos na ilha de Irlanda. A falta de preparo para responder essa pergunta por parte do governo
britânico é algo que historiadores vão falar sobre isso daqui a 100 anos, porque é algo inacreditável. E a verdade, obviamente, a União Europeia tem muitas fronteiras diferentes, né? Temos com a Suíça, temos com a Noruega, temos com a Rússia, e tem diferentes maneiras de ter acordos diferentes de comércio que podem tratar dos problemas que surgem nessas situações. Por exemplo, o Canadá tem um acordo bem profundo com a União Europeia, mas é diferente da Noruega, é diferente do que a Suíça tem. Mas para escolher entre diferentes modelos, tem que fazer algumas escolhas. Na verdade, durante um bom período, o Reino Unido não era pronto para tomar decisões claras, ou pelo menos eles tinham linhas vermelhas nas negociações que tinham contradições. Então, foi um processo difícil de encontrar uma maneira que poderia ser aceitável para o Reino Unido, também a União Europeia, que tratava de uma maneira lógica com essas linhas vermelhas. Mas depois de alguns 2 anos de negociações, chegamos num acordo, e foi um acordo desenhado pelo Reino Unido, do governo do Reino Unido, da Theresa May, também que é a União Europeia, e isso é o acordo que foi proposto no Parlamento Britânico. Então foi um acordo do governo. O governo britânico já aceitou este acordo, mas a questão foi mais então a aprovação no Parlamento Britânico, que ainda não aconteceu. Nem vai. Entendi. Eu queria entender um pouco mais essa parte, porque vocês dois mencionaram a questão do impacto, né? Pode ter um impacto tanto para a União Europeia, como para a Irlanda, como para o mundo como um todo, porque, enfim, é uma organização União Europeia e o Reino Unido são 2 potências muito grandes aí no mundo, né? Que tem um impacto mundial. Mas as pessoas, talvez no Brasil, até as pessoas que moram aqui, que não são tão ligadas à economia ou política, ficam muito preocupadas com, às vezes, alguma coisa mais cotidiana que pode ser impactada. Então, eu queria entender de vocês o que é, da perspectiva que vocês têm, e claro, né, pelo que vocês estudam e conhecem, o que é esse impacto realmente? O que pode ser impactado e o que está sendo impactado? Já tivemos vários efeitos reais na vida normal das pessoas. A libra, o valor da libra está um pouco mais abaixo do que era antes do referendo, mas geralmente para qualquer negócio eles estão considerando as implicações, então criam um ambiente de muita incerteza. Então empresas que estão considerando investir no Reino Unido estão escolhendo investir na Irlanda ou na França ou outros países. Então os negócios, os empresários não podem esperar anos e anos antes de tomar decisões importantes. Então já temos algumas empresas que estão decidindo vir até a Irlanda no lugar do Reino Unido. Para, por exemplo, Irlanda e o Brasil, temos vínculos muito fortes na área de pesquisa. Então, temos muito interesse da parte dos brasileiros que já tinham contatos com a Irlanda para amplificar o relacionamento lá, porque a Irlanda, depois da saída, vai ficar o seu país inglês falante na União Europeia inteira. Então, isso é um elemento. Mas, do outro lado, a Irlanda e o Reino Unido temos muitos vínculos comerciais. Exportamos muito até lá, temos 1 bilhão de euros de comércio por semana com o Reino Unido. A Irlanda é um país não tão grande, né? Então, isso importa muito. Então, cada negócio na Irlanda tem que decidir quais são as implicações para eles. Então, eles estão considerando, olha, devemos mudar nosso modelo de negócios, devemos exportar mais até a Alemanha, França, Bélgica, outros países, ou até a América do Sul. Nós acabamos de abrir novas embaixadas em Colômbia, em Santiago. Já, obviamente, tivemos uma presença ampla no Brasil. Então, com certeza vai ter oportunidades, mas o efeito bruto da saída para a Irlanda, pelo menos, é muito negativo. E, infelizmente, acho que é verdade para a Inglaterra também, para a Grã-Bretanha também, né? O efeito bruto não é muito positivo. Sim, concordo nisso, com isso. Obviamente, economicamente,
hoje nunca houve um argumento para a saída do Reino Unido da União Europeia. Na minha percepção, a saída do país nunca foi algo ligada à economia. Eu conheço vários Brexiteers na Inglaterra e eu sempre comparo a atitude deles em relação à União Europeia, em relação ao Brexit, com um torcedor de um time de futebol. Você é porque você é. Não tem uma explicação racional. Então, um dos grandes erros, eu acho que da campanha de permanência para a permanência do Reino Unido na União Europeia foi nunca atacar esse lado. Foi sempre é muito ruim economicamente. E não há dúvida que a economia do Reino Unido vai sofrer consideravelmente com a saída. Em alguns cenários um pouco mais, em outros cenários um pouco menos. Mas não é isso. É uma coisa cultural, é uma coisa da alma, é uma coisa do coração. A campanha do Leave, a campanha da saída, tinha em muitos aspectos uma história para contar, né? Retome controle sobre o país. Isso foi a mantra dessa campanha. Pode ser verdade, pode não ser a verdade, não importa. Era uma narrativa que o lado da permanência do Reino Unido nunca teve. Então, todos esses argumentos sobre o impacto econômico durante a campanha, pelo menos, foram para o espaço. Embora, quando isso realmente acontecer, pode ser que haja uma mudança de atitude. Por enquanto, eu não vejo isso. Você acha que as pessoas não entenderam o que estava sendo proposto? Então, você acha que elas podem ter entendido de outro jeito? Por isso muita gente não foi votar ou votou. Nem uma questão de não entender, não se importar. Não importa. Eu conheço uns 10, 12 Brexiteers assim, de convicção. E o impacto econômico não importa. Eu não vi nenhuma dessas pessoas jamais falou para mim, a economia do país vai melhorar depois da saída. Eles até vários, eu sei que eu vou pegar pode ter um impacto nisso, mas eu estou preparado, eu estou disposto a pagar esse preço. Nem é uma questão de não acreditar ou não ver os números e ver, não importa. E dentro dessa discussão, até para colocar um contexto para o pessoal agora, o que aconteceu nas últimas semanas foi Theresa May não conseguiu chegar em um acordo, ela anunciou sua saída, nessa altura do campeonato já tá mais encaminhado um pouco essa relação, mas depois começou esse debate da questão sobre o no deal, né, a saída sem acordo, que seria uma saída mais bruta e talvez com um período de transição menor ou sem até um período de transição, qual seria talvez muito prejudicial não só para a relação que se tem com a União Europeia, mas como vocês já comentaram, o impacto todo que pode acontecer. Ainda existe um potencial de acontecer um no deal nessa saída ou já não se fala mais disso? Como que tá a situação agora em relação a isso? Neste momento temos muita incerteza. Então, a Theresa May saiu como primeira-ministra. Na hora de gravação, temos uma corrida para o próximo primeiro-ministro. Mas durante este tempo, estamos perdendo tempo. Agora temos um prazo, que é o final de outubro, para chegar a um acordo. E estamos perdendo tempo para realizar um acordo. Então, o risco está aumentando, que vamos chegar a uma situação assim. Mas acho que tem uma responsabilidade gigante o novo governo britânico, o novo primeiro-ministro e também a Câmara de Deputados, o Westminster lá em Londres, para encontrar soluções para esta situação poder ser evitado, porque obviamente uma saída sem acordo, como você fala, mais bruta, teria efeitos negativos muito fortes, mas é importante ao mesmo tempo lembrar que uma fronteira dura entre a Irlanda e o Reino Unido e a Irlanda do Norte também teria impactos bem brutos para um processo de paz. Então, acho que o novo primeiro-ministro vai ter muita responsabilidade. Espero que seja bem, que
que poderia encontrar soluções, mas a responsabilidade é alta. Eu acrescentaria uma coisa aqui. Na verdade, o acordo que está no parlamento e que já foi rejeitado várias vezes pelo parlamento é, de fato, o único acordo possível diante das chamadas linhas vermelhas do governo britânico, que é não há uma fronteira dura na Irlanda, mas também não há uma fronteira comercial na mar da Irlanda, ou seja, entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, mas também uma saída do Reino Unido do mercado único da União Europeia. Essas três chamadas linhas vermelhas são incompatíveis, não é possível. Você pode ter duas das três, mas nunca as três. Então, o acordo que foi negociado pela Theresa May é o único acordo possível. O novo primeiro-ministro vai enfrentar exatamente a mesma situação nesse sentido. O novo primeiro-ministro também vai enfrentar exatamente o mesmo parlamento. O novo primeiro-ministro, imagino eu, diante das pesquisas da opinião pública, não vai querer chamar uma eleição geral imediatamente porque vai perder. E o parlamento, imagino eu, em algum momento vai achar uma brecha nas regras para, mais uma vez, evitar que haja uma saída sem acordo no dia 31 de outubro. O presidente do parlamento já deixou claro que ele acharia uma maneira de poder, para deputados poderem introduzir legislação no parlamento para que obrigaria o governo a evitar uma saída sem acordo no dia 31, porque o impacto seria desastroso para a economia britânica. Então, isso é a coisa incrível nesse sentido. Nada mudou e nada está mudando. Você pode ter Boris Johnson como novo primeiro-ministro, não importa, ele enfrenta exatamente as mesmas condições que Theresa May, e ele, imagino eu, vai se mostrar ainda menos habilidoso em superar essas condições, ou mudar essas condições. A gente vai chegar no dia 31, o cônsul vai saber mais sobre isso que eu, mas eles vão pedir uma nova prorrogação, de uma forma ou outra. Agora, se a União Europeia está disposta a dar mais uma ou não, é outra coisa, mas eu não vejo outra saída. Eu acho que Kai está fazendo um ponto que é fundamental. O fato que vai ter um novo primeiro-ministro no Reino Unido não implica que todos os outros fatos vão mudar. O novo primeiro-ministro vai enfrentar a mesma realidade que confrontou a Theresa May. Então, vai ter um momento de escolhas para o novo primeiro-ministro, tanto como o parlamento britânico, de novo. E, na verdade, o último acordo durou 2 anos para ser acordado. Estamos falando, já estamos em junho, o próximo prazo está no final de outubro. Então, a ideia do que você pode renegociar, ter outra solução, revisitar todas as linhas vermelhas que foram lá, daqui até outubro, é muito complicado e acho impossível, na verdade. Onde tem um nível de flexibilidade sobre o futuro do relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia, porque estamos falando agora só sobre os termos da saída do Reino Unido. Então, essas negociações tiveram um foco na Irlanda, mas também sobre outros assuntos, tipo quais seriam os direitos dos cidadãos europeus e britânicos depois da saída em diferentes países, e também quais seriam os custos de uma saída. Então, quando tem dívidas, como vamos tratar de tudo isso. Então, ainda estamos 3 anos depois, foram questões limitadas. Tem toda uma negociação para seguir depois,
e lá tem um espaço para indicar onde vamos, qual seria nosso destino depois das negociações. E ainda é possível, por exemplo, a Grã-Bretanha decidir, olha, vamos ficar parte de uma área de alfândega com a União Europeia, por exemplo. E lá não vamos precisar do que nós chamamos o backstop e o segurança, que é a essência do acordo com Theresa May, para garantir a ausência de uma fronteira, porque como uma área de alfândega deve ser possível evitar muitos dos problemas. Então ainda tem um espaço lá para encontrar um caminho em frente, mas temos pouco tempo e temos que ser realísticos, na verdade. Vocês levantaram alguns pontos muito bons uma coisa que eu queria comentar aqui, que houve até, acho que o que o Brexit fez também foi abrir dar uma transparência da discrepância que existe com relação a alguns países que são hoje grupo, né, da União Europeia mesmo, grupos do Reino Unido, aliás, como eles, por exemplo, escoceses, né, a própria Irlanda do Norte, como é que são aí as maiorias desses outros países, como é que eles, né, lideram com isso. E até houve aí alguns MPs, né, principalmente escoceses, que são a favor de um novo referendo, pensam em talvez conseguir um novo referendo, mas que não tem talvez um poder político tão forte ainda para conseguir esse movimento. Eu imagino que se houver um novo referendo, talvez crie-se o problema com a democracia, né? Porque quer queira que não foi uma votação, um referendo democrático, apesar de um grande problema e não ter sido uma coisa que foi pensada, mas ao mesmo tempo pensa-se que se fizer um novo referendo, deixa de ser um referendo de sim ou não e passa a ser um referendo em relação ao que fazer, né? E um pouco mais pensado. Na opinião de vocês acreditam que deve haver um novo referendo? E se sim, o que seria proposto nesse novo referendo? Ou vocês acham que não, agora temos que pensar em como que vamos lidar com isso? Eu acho que talvez meu colega tenha uma visão diferente vindo de um país onde tem plebiscitos com frequência. Eu sou contra plebiscitos de um modo geral, justamente porque eles têm que necessariamente simplificar radicalmente questões altamente complexas. Como a gente está vendo no caso do Reino Unido de sair da União Europeia. Um plebiscito não pode perguntar o que isso significa. Só pode perguntar sim ou não, a favor ou contra. Eu, porém, estou chegando num ponto onde eu vejo um plebiscito com uma das poucas saídas para o país, para o Reino Unido, dessa situação atual, que basicamente tem o país completamente paralisado, o governo não está fazendo nada a não ser Brexit. Muitos outros assuntos importantes do país não estão sendo tratados de forma nenhuma. Então, eu acho que um novo plebiscito é possível. Porém, duas coisas eu acho que problemáticas aqui. Qual seria a pergunta? A gente teria uma pergunta, um plebiscito que incluiria basicamente uma revogação do processo, ou seja, a permanência, ou seria simplesmente vamos sair com o acordo negociado ou sem acordo? Obviamente, se tiver uma saída sem acordo, dentro de 2 semanas o Reino Unido vai bater na porta em Bruxelas querendo um acordo. Mas isso é outra coisa. Então, esse é um problema. Qual seria a pergunta? E o segundo, vamos assumir que tem um plebiscito e o lado Remain, o lado para permanecer na União Europeia ganha. A primeira coisa que vai ser dita é que a gente precisamos uma coisa para desempatar, porque é 1-1. Aliás, eu me lembro, Nigel Farage, o líder do Brexit, do partido Brexit, falou isso no dia do plebiscito. Ele falou, eu acho que essa vez não vai dar, mas vamos continuar nossa luta para um próximo plebiscito, e aí vamos conseguir. Então, eu acho que o novo plebiscito não vai resolver os problemas internos do país, porque mesmo com o novo plebiscito, eu imagino que o resultado seria apertado novamente para lá ou para cá, 52, 48, 53, 47, sei lá. Eu não imagino que seja uma coisa 60, 40, 70, 30, por um lado ou outro. Não vejo isso. Então, eu não acho que o plebiscito resolveria os problemas, mas talvez seja a única saída diante da situação atual. Acho que o Kai faz a ponto
assuntos bem importantes. Tem questões complicadas ao redor de ter outro plebiscito, tem argumentos a favor e contra. Eu falaria que, como representante de um outro governo, não é para mim comentar que isso é o caminho que eles devem seguir. Tem diferentes caminhos para chegar a uma solução, e é por isso que nós falamos e pensamos que realmente é uma decisão democrática do Reino Unido, seja o governo ou o parlamento, e eles têm uma responsabilidade eles mesmos encontrar o caminho até uma solução, mas é realmente lá na Inglaterra, o Reino Unido, para encontrar uma solução. Para retornar até a pergunta inicial, eu acho importante lembrar que não foi só na Escócia que tem uma maioria de pessoas contra o Brexit. Tem uma maioria de pessoas na Irlanda do Norte que não queriam uma saída e ainda não querem uma fronteira nova que teria tantos efeitos negativos para a ilha da Irlanda. E tem uma boa parte do público na Inglaterra também que não está a favor da saída. Então é muito complicado, mas é importante lembrar que na Escócia e na Irlanda do Norte tinha maiorias contra a saída. Posso só acrescentar uma coisa aqui? Eu apostaria que caso haja uma saída sem acordo do Reino Unido agora em outubro ou em alguma data futura da União Europeia, os arranjos constitucionais do Reino Unido em relação à Escócia e Irlanda do Norte vão mudar radicalmente ao médio prazo, talvez até no curto prazo. Eu vou citar só um exemplo. Alguns meses atrás, o Ulster Farmers Union, não sei como traduzir Ulster, mas a União dos Fazendeiros da Irlanda do Norte, que é uma bastião do Britishness, do Unionismo, publicou um comunicado dizendo que eles prefeririam um novo arranjo constitucional como a República da Irlanda do que sair sem acordo. Isso é incrível. Se você me tivesse dito 30 anos atrás, 20 anos atrás, até 5 anos atrás, que o Ulster Farmers Union consideraria um novo arranjo constitucional como a República de Irlanda, eu não teria acreditado. Então, esse processo vai bem além do Brexit. Esse processo vai reconfigurar o Reino Unido. Pode até quebrar o Reino Unido. E é uma ironia da história que esse processo está sendo liderado pelo Partido Conservador, cujo nome oficial no Reino Unido de fato é The Conservative and Unionist Party. Daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para o Reino Unido com uma configuração política constitucional radicalmente diferente. Eu tenho quase certeza. Caio, você levantou um ponto muito interessante e que não está aqui no nosso roteiro, mas que eu queria perguntar para vocês, porque quando foi anunciado o Brexit, até alguns meses depois, e um tempo atrás, novamente, a gente viu trending, né, como tendência no Twitter, a hashtag Ireland United, ou All Ireland, que seria, né, uma iniciativa aí, ou talvez a tendência de que algumas partes aí, né, tanto da Irlanda do Norte como da Irlanda República, teriam um certo interesse em se unir novamente e virar uma única república, né, enquanto um país independente completamente, uma ilha independente completamente do Reino Unido. Como existe esse debate? É uma coisa que é muito mais uma especulação, como o Caio comentou, houve até essa, né, a união dos fazendeiros aí de Ulster, né, que é uma região, mostraram, né, esse interesse também. Como é que teve uma reação quanto a isso? Ou teve um comentário quanto a isso? Talvez eu poderia comentar sobre isso, mas não quero entrar na especulação sobre o assunto, porque tem algumas pessoas britânicas que têm falado que a Irlanda está falando sobre a Irlanda do Norte e a questão da fronteira como parte de um plano nacionalista para reunificar a ilha, que nossa motivação é para criar instabilidade, para ganhar o território da Irlanda Unida. E, na verdade, não é isso. Não é nosso
objetivo de nenhuma forma. Nossa prioridade é garantir que o tratado, o acordo de paz de Semana Santa, sexta-feira da Semana Santa, seja respeitado. Então, isso já existe, é o programa constitucional que existe já, e queremos que seja respeitado. E este acordo tem no coração, tem o princípio de conscientemente que qualquer mudança constitucional no status da Irlanda do Norte seja com o consentimento do povo da Irlanda do Norte e do povo da Irlanda. Então, não tem nenhum risco em o que estamos em nossa proposta. Nós queremos que o sistema constitucional atual seja respeitado como parte das negociações. Então, não vou entrar em especulações. Obviamente, as situações constitucionais evoluem e qualquer estudante da história pode ver mudanças importantes ao longo de décadas, mas acho melhor não entrar muito em especulação sobre esta questão, porque é muito emocionante para algumas pessoas e distrai de o que nós estamos tentando resolver, chegar a uma solução ao Brexit que pode respeitar o acordo de paz e o processo de paz. Eu já falei o que eu acho em relação à Irlanda do Norte. Eu não vejo isso de um processo de um dia para o outro, mas eu acho que me parece que há mudanças, e isso vai levar à reunificação. Esse é outro assunto. Tem várias opções aqui entre o que a gente tem e o que a gente poderia ter, mas vale a pena lembrar de que se o acordo negociado por Theresa May for aprovado em algum momento, as opções para o Reino Unido são claras. O Reino Unido como todo fica numa união aduaneira como a União Europeia como toda, ou vai ter uma separação comercial entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido daqui para frente. Isso é inevitável, e isso mudaria radicalmente, na minha opinião, as dinâmicas na Irlanda. Eu vou dizer uma coisa sobre a Escócia. A situação na Escócia talvez seja um pouco mais clara nesse sentido, porque nós temos um governo na Escócia que claramente gostaria de ter um outro plebiscito sobre a independência, já deixou isso claro, e eu acho que esperar o desfecho da saída para ver como seguir. O único problema que o governo escocês tem é que eles já fizeram um plebiscito e perderam. Se tiver um segundo plebiscito, eles vão chamá-lo, ou eles têm que chamá-lo com a certeza de ganhar, porque se perder uma segunda vez, eu acho que esse assunto morre para uma geração pelo menos. Então, Nicola Sturgeon, o primeiro-ministro da Escócia, tem que ter cuidado nesse sentido, porque ela não pode, ela tem que chamar esse plebiscito para ganhar. Ela não tem o luxo de uma derrota. Ela vai tentar, mas quando e como eu não sei. Entendi. Ótimo ponto. E eu queria entender agora o ponto de vista aí, a gente tá mais ou menos chegando no segundo tempo do nosso podcast aqui, entender um pouco com coisas mais a curto prazo, e quando eu falo curto prazo eu digo 1 ou 2 anos, principalmente para quem é brasileiro, hoje pensa em estudar na Europa, vem pra Inglaterra, pra Irlanda, e fica preocupado sobre o que pode mudar, se vai ter alguma coisa que vai ser impactada, e me lembra muito do Ricardo Amorim, que é um economista muito conhecido no Brasil, que ele comenta sobre questões de crises econômicas, né, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, e ele fala, se você não trabalha para um órgão muito grande, ou se você não domina 50% do PIB, não se preocupa, não vai te impactar. E eu me lembro um pouco de quando as pessoas perguntam aqui, né, vai mudar meu visto? Será que eu vou conseguir viajar? Eu, a princípio, imagino que não, a curto prazo, até porque não tem nada decidido até agora, mas queria ouvir a opinião de vocês, que são mais especialistas e conhecem melhor, se existe algum tipo de preocupação, uma coisa que os brasileiros tenham que pensar 2 vezes antes de decidir ir seja para a Europa, né, seja para o Reino Unido ou para Irlanda mesmo, para estudar, por exemplo. Eu acho, no caso da Irlanda, não temos nenhum planos para mudar nosso sistema, não temos pré-requisito de visto para estudantes brasileiros que querem estudar na Irlanda, seja para aprender inglês ou para
fazer uma graduação, um mestrado ou fazer pesquisa na Irlanda. É um destino atraente como foi antes. A Irlanda, como mencionei, vai ser o só país inglês falante na União Europeia inteira. Então, abre portas, vai ter experiência no mercado de 450 milhões de pessoas, mercado internacional. A Irlanda vai continuar como um centro de investimento importante. Temos a presença de muitos multinacionais que vão ficar na Irlanda. Talvez vamos ter ainda mais por causa do que está acontecendo. Então, para brasileiros que queiram estudar, talvez ganhar um pouco de experiência no mercado europeu, trabalhando com uma empresa multinacional. Tipo você fez, Edu. Essas oportunidades vão continuar. Eu acho que para a União Europeia, se o objetivo for ir para a União Europeia, um país membro da União Europeia, nada vai mudar, pelo menos a curto prazo. Sempre tem a possibilidade de que haja mudanças daqui para frente, mas no momento muda nada. Aliás, ao curto prazo, pouco vai mudar em relação ao Reino Unido, porque obviamente um imigrante brasileiro, seja estudante ou seja trabalhador, não cai sobre as regras que existem para estrangeiros vindo de outros países da União Europeia. Na minha visão, ao médio prazo, não há dúvida que o objetivo, certamente do atual governo do Reino Unido, é endurecer o sistema de imigração para o Reino Unido. Foi um dos pontos mais importantes da campanha para sair da União Europeia, o controle sobre fronteiras. E a mantra da Theresa May tem sido que o que ela quer é um sistema que não dá o que ela chama de tratamento preferencial a estrangeiros da União Europeia, ou cidadãos da União Europeia. Caso isso se confirme e os estrangeiros europeus basicamente entram no mesmo grupo dos demais, aí o que vai mudar é a competição, ou seja, você vai enfrentar muito mais competição para o mesmo tipo de visto. Mas eu acho que isso ainda vai mudar ao médio prazo. Eu não vejo uma mudança radical ao curto prazo. Entendi. E pra gente não ficar tão triste, pessoal, muito preocupado com o que tá acontecendo, eu queria tem alguma coisa positiva que tá acontecendo em relação ao Brexit, que graças ao Brexit, alguma coisa boa que a gente tá tendo? Eu diria duas coisas. Eu, certamente, durante a minha vida profissional, estudando e trabalhando sobre a União Europeia, nunca vi a União Europeia tão unida por tanto tempo em torno de uma questão particular, que é basicamente defender o que ela tem em termos comerciais, em termos dos direitos do cidadão europeu. Então, isso eu sempre sustento que a União Europeia, de um modo geral, é péssima em vender, em mostrar as vantagens que ela tem e que ela traz para o cidadão. Isso, na minha percepção, vindo de longe, mudou um pouco. A União Europeia tem se mostrado, olha, o Reino Unido vai perder isso, aquilo. Você quer a mesma coisa para o seu país? E a resposta, de um modo geral, mesmo de governos muito críticos à União Europeia, tem sido, não, a gente não quer isso. Mesmo o Viktor Orbán não quer, olha para o Reino Unido, pensa, você quer isso? Eu quero isso para o meu país? Não, e a resposta é não. Então, essa é uma coisa positiva. E a segunda coisa positiva, na minha visão, é que, mesmo no Reino Unido, a gente tem visto a formação de um movimento explicitamente pro-europeu. E diz, olha, os direitos que nós temos como cidadão europeu, nós gostaríamos de defender. Há vantagens e há um lado positivo, não somente econômico,
economicamente, mas socialmente, em termos culturais, etc., em sermos europeus. Isso no Reino Unido certamente não existia anteriormente, e com isso o que também parou, por enquanto, pelo menos, é esse movimento de outros países saírem da União Europeia. Na época do plebiscito se falava, se isso passar, a Hungria vai querendo sair, ou a Polônia talvez queira sair, ou a Itália talvez queira sair, e nada disso está acontecendo no momento. Pode ser um pouco por default, como falei, se você olhar para o Reino Unido no momento, você teria que ser maluco para dizer, eu quero isso para meu país. Não faz sentido, mas nesse sentido eu acho que tem tido coisas positivas, sim. Estou totalmente de acordo com os pontos que o Kai faz e mencionou vários pontos positivos. Eu poderia adicionar mais. Na Irlanda, nosso compromisso ao mundo aberto, nós gostamos de descrevermos como uma ilha global, porque a Irlanda é um país bem cosmopolita e aberto a pessoas de diferentes nacionalidades que querem vir até a Irlanda, fazer uma contribuição positiva, estudando nas nossas universidades ou entrando no mercado de trabalho onde temos uma demanda. Então, nós vamos continuar neste sentido e talvez vai facilitar mais brasileiros considerar estudar na Irlanda, pesquisar na Irlanda, trabalhar na Irlanda nos setores onde nós temos demanda, tipo a TI, engenharia, etc, etc. Então isso é um ponto positivo. E como o Kai mencionou, esta responsabilidade que todos nós temos para explicar o que a União Europeia faz está realmente nas manchetes, é realmente no centro, no fronto do debate agora, de uma maneira que não era antes. É muito feliz a maneira como nós chegamos neste momento, mas na Irlanda nós estamos totalmente comprometidos à nossa membresia da União Europeia. Numa pesquisa recente, 83% da população irlandesa falaram que estão a favor de nossa membresia no futuro também. Temos experimentado uma solidariedade imensa da parte de nossos parceiros europeus que apreciamos muito. Então, de uma forma, a União Europeia é ainda mais forte por causa disso. É uma economia que está crescendo, que tem muitas vantagens e temos que pensar nossos amigos no Brasil e em outras partes para ver como nós podemos colaborar ainda mais neste momento, porque nós vamos continuar um país aberto. Muito bom. Gostei muito dos comentários. Eu acho que eu concordo 120% com vocês dois. E se eu puder acrescentar, eu diria que pelo menos a percepção de um estrangeiro morando na Irlanda é uma coisa que me surpreendeu positivamente com relação ao Brexit, é que mostrou o tanto que a Irlanda ainda ela tem um poder político, né, econômico e de influência, né, nessa decisão da União Europeia, né? E muito do que está acontecendo hoje, dos acordos e das discussões, vem por conta do que a Irlanda tem feito de imposto, né, de relações que eles querem manter, de cumprir com o acordo que foi feito, né, na Good Friday, que eu não sei falar em português, se vocês devem saber melhor que eu. E isso é muito interessante, é muito positivo isso. Para finalizar aqui o nosso podcast, a gente geralmente finaliza com uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto que a gente estava conversando, mas que eu acho que vai ter muito a ver com vocês dois. O Nini pode fazer a pergunta aqui pra gente. Vamos lá, então. Bate pronto. A pergunta de hoje é: o que vocês mais sentem falta do país de vocês sem ser a família? Para mim, eu considero meu país, na verdade, a Inglaterra, que faz 27 anos que eu moro na Alemanha. Futebol. Eu sinto falta de Liverpool. Eu sempre ia para o estádio, viajava com Liverpool para todos. Eu sinto muita falta dessa coisa social com grupos de amigos que eu tinha e tenho ainda, e não fazer isso é a grande pesar ainda. Eu imagino que é o Liverpool por conta do Klopp, não? Não, eu sou torcedor de Liverpool desde 6 anos de idade, porque eu tinha minha escola fundamental em Berlim era ao lado de uma escola do exército britânico. Uau! Na época da Guerra Fria.
E tinha 2 meninos lá sempre jogando com camisa de Liverpool. E aí, quando eu comecei a me interessar por futebol, eu reconheci a camisa e desde então eu sou torcedor do Liverpool. Eu ainda tenho um season ticket lá, eu sempre viajava e tudo mais. Eu sinto falta disso desde 2007. Incrível. Para mim, eu voltei em janeiro e estava lá para uma conferência, mas tive sorte, passei quase um mês inteiro lá, visitando amigos e família, mas foi muito legal, faz um tour do país, que visitei com uma amiga e nós fizemos um tourzinho do país, visitando vários lugares diferentes, castelos, restaurantes, porque foi a primeira vez que ela visitou a Irlanda, e ser capaz de passar de um lado do país até o outro em 2 horas e meia, como nós pudemos fazer, de Dublin até Galway, foi muito legal. Eu estou aproveitando muito do meu tempo aqui no Brasil, conheço bastante o país, uma boa parte do país, que não é simples, mas sobretudo no sul-sudeste, mas tem uma coisa, uma escala humana sobre a vida na Irlanda, que é diferente do que em outras partes, e foi bem legal ter essa dimensão social também da vida da Irlanda, voltar lá. Não comprei ainda o meu próximo voo, a próxima passagem até lá, mas vou aproveitar de novo em pouco. Muito bom. Talvez algo que vocês dois devem sentir falta também seja a boa cerveja, né? Que no Brasil talvez seja das melhores. Temos trabalho que fazer para levar o Guinness até o Brasil ainda, mas tem bom whisky irlandês aqui. É verdade. Muito obrigado de novo, Kai Lehman, professor da USP, Barry Talmadge, que é cônsul-geral da Irlanda. Obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente, esclarecerem e darem um pouco mais de perspectiva sobre o Brexit. Algum comentário final, alguma palavra final? Não, a gente vai falar sobre isso por mais 15 anos. Isso não vai... Ainda não é final ainda. Isso não vai terminar tão cedo, não. Achei que já tivemos a última palavra falando sobre os pontos positivos, porque acho que devemos pensar nestes pontos positivos, porque, como o Kai falou, a conversa vai continuar. Muito bom. Obrigado de novo, então. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.